Olá, seja bem-vindo a Pixel ao Cubo BIM. Esse daqui é o nosso BIM Dia, que é uma série de vídeos onde eu vou mostrar o meu dia a dia de trabalho utilizando a metodologia BIM. Bom, no vídeo de hoje é basicamente um vídeo onde eu vou ah, explicar um comentário, né, que foi feito aqui no vídeo anterior. Desde já eu já agradeço a galera que contribui comentando nos vídeos. E esse daqui é basicamente para tirar uma dúvida com relação à parametrização e a criação de rotinas dentro do Dynamo ou em qualquer outro tipo de linguagem, né, que a gente pode estar programando e utilizando dentro dos nossos projetos. Bom, eu tenho a formação de engenheiro civil e sou um especialista em modelagem digital paramétrica para construção civil, que é, na verdade, o BIM Information, Building Information Modeling, né? Bom, tem um pouquinho aqui de dificuldade em estar passando as informações com alguma conexão, né? Até porque eu tenho alguns transtornos e isso dificulta um pouco o trabalho aqui. Mas eu espero que seja um vídeo útil aí para você entender o processo que a gente faz para estar trabalhando com a parametrização de projetos, para estar desenvolvendo mais as nossas mecânicas aqui de trabalho com modelagem, né? Dentro do projeto, tanto como modelagem física ali, né? Na verdade, uma modelagem digital 3D, quanto também para elementos de informação, né? O que são essas informações que a gente está tratando dentro do Revit, né? O que ele faz, né? Então é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eh, Já deixa aí o seu like se te ajudar de alguma forma, ou então deixe para quando o vídeo for de alguma forma informativo para você, para que eu possa também estar monitorando o que você gosta de ver aqui no canal, né? É, então, vamos direto lá para o conteúdo, né? Bom, eu estou aqui com o comentário, né, do Zé Orlando, que ele fez aqui no canal. Muito obrigado, viu? Desde já a sua pergunta é bem pertinente, que a gente precisa mesmo estar tratando isso aqui no canal. Bom, ele perguntou, né, como que faz. Ele falou que ele é iniciante nessas partes aqui de programação, né? E como que faz para inserir um texto no Revit via Dynamo para especificar que ele quer incluir através da legenda, né, essas informações dentro de alguma família, né? Bom, então, para a gente entender esse processo aqui, a gente precisa entender como que funciona, na verdade, a linguagem de programação, né? Eu estou aqui com um código em C Sharp, né, que a gente pode utilizar aqui. É simplesmente para você entender a diferença de um comportamento entre um parâmetro e um texto. Qual que é a diferença entre esses dois elementos dentro da programação, né? Olha só, um texto aqui, por exemplo, eu tenho meu nome escrito aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela. E aqui eu tenho, então, a informação de um texto. Está entre parênteses e é assim que a gente faz essa programação, né? É diferente de eu ter uma variável, né? Então, um texto eu tenho entre parênteses, uma variável aqui eu tenho colocado. Ela precisa ter uma referência, se ela vai ser, por exemplo, um número inteiro, se ela vai ser um tipo de texto. E o que é a diferença básica? Bom, o texto eu não vai ter uma variável, ele não vai variar ao longo do tempo dentro da programação. Ou seja, ele vai permanecer fixo ali. Já uma variável, como o próprio nome diz, né, ele vai variar de acordo com o que você vai colocando informações embutidas. Então, um parâmetro, ele nada mais é que um objeto que vai conter várias informações e vai armazená-la dentro de um banco de dados, né? Então, se a gente tem aqui essa variação aqui no nome, por exemplo, eu vou estar dando uma informação que aqui no caso ele está privado, né, para que eu possa deixar ele privado e não poder, por exemplo, aqui adicionar um valor, né? Estou falando, imitando aqui como que eu colocaria um cadastro de um banco e tivesse um saldo aqui de 100.
eu não queria então que esse parâmetro aqui fosse acessado por essa classe que eu tenho aqui. Então, quando eu vou adicionar mais depósitos, eu não quero que ele consiga editar dentro aqui do parâmetro balance, né? E no parâmetro aqui dos nomes, essas informações, ou seja, eu quero que ela fique privada. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Para não me alongar muito aqui em C Sharp, né? É que aqui a gente vai ter, então, padrões que são textos que vão ser armazenados dentro de uma variável, tá? Então, para a prática, o que isso vai nos dar lá dentro do Revit, né? Então, aproveitando que eu estou aqui trabalhando com o início de um projeto elétrico, né? Apesar de já ter colocado alguns pontos aqui, quero mostrar para você, então, na prática, o que na verdade é um parâmetro, né? Um parâmetro, ele nada mais é do que uma variável. Ou seja, tudo o que vai poder acrescentar dentro de um banco de dados, a gente vai estar falando, né, de Big Data, né? Ou seja, como que o computador vai armazenar essas informações. Então, aqui dentro do Revit, ele trabalha basicamente com isso. Nós vamos ter o campus de textos, que são elementos fixos, que a gente está tratando exatamente do que você falou, que é dentro de legenda, né? Então, o que eu tenho aqui já feito dentro de legendas, isso aqui é um campo de texto, tá? Isso aqui, por ser um campo de texto, ele é um campo fixo, né? Nós não vamos conseguir, através desses campos que eu tenho aqui, acrescentar informações que são pertinentes à variação, ou seja, que podem variar ao longo do tempo. Então, já de cara a gente não vai conseguir fazer essas adaptações aqui, pegando as informações dentro de legenda. O que dá para ser feito é, através do Dynamo, a gente pode buscar dentro de tabelas do Excel, por exemplo, algumas informações e acrescentá-las lá dentro dessa programação para aplicar a variação delas em várias famílias, né? Então a criação de tabela já começa por aí, né? E então dessa forma, o que eu quero dizer aqui, né? Eu vou criar dentro desse parâmetro, desse projeto aqui, eu vou buscar as informações lá do vínculo. O vínculo que eu trouxe aqui é um vínculo de um projeto que eu já fiz, tá? Ele já está elaborado aqui. Deixa eu só buscar aqui. Então, esse daqui é o meu vínculo, tá? Eu trouxe as informações que eu fiz nesse projeto. Todos os modelos aqui, então, ele vai ter as informações dele, né? Para fazer o projeto e para facilitar meu trabalho, eu inseri então ele aqui, acrescentei, né, a questão dos níveis, né, através aqui do corte mesmo eu fiz, eu busquei aqui dentro os níveis, então já vou ter aqui o ganho dos níveis, e também eu queria que mostrasse aqui dentro do Revit, né, dentro desse projeto aqui, as informações dos ambientes que eu já coloquei lá dentro do vínculo. Como que eu fiz isso? Eu entrei aqui em visibilidade gráfica, tá? E aqui em vínculo, eu consigo personalizar e trazer aqui, ó, dentro aqui, ó, do vínculo, da mesma forma que está lá dentro do meu projeto inicial. Então, ele já vai aplicar para mim as mesmas informações que eu tinha lá vai trazer, né, também a informação dos ambientes que está aqui dentro, ou seja, do texto que tem dos ambientes. Então, a partir do momento que eu faço isso, ele já vem para cá com as cotas, da mesma forma que foi feito o projeto arquitetônico, tá? Então, já me poupa já bastante tempo, né? Agora, o que eu quero fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou estar trabalhando aqui dentro de projetos MAP. Quando a gente passa a trabalhar com essas informações, a gente não trabalha aqui apenas com ambientes, né? Com essa família que eu tenho aqui. Por quê? Porque essa família aqui ela é limitada apenas para colocar as informações pertinentes ao ambiente, tá? Já trabalhando aqui em analisar, nós vamos ter essa ferramenta aqui chamada espaço. Dentro dos espaços, assim, a gente consegue mensurar novos parâmetros, tá? Para que esses parâmetros possam fazer parte
de análise energética, por exemplo, se a gente está trabalhando com ar-condicionado, nós vamos conseguir fazer a quantificação, né, de volume da área que a gente vai ter que resfriar. Então a gente consegue estar trabalhando a questão de energia, né, como que a gente cria modelos energéticos aqui dentro e fazer toda uma análise do nosso empreendimento através aqui dessas informações. Então ela é muito mais complexa do que se trabalhar apenas com os ambientes, tá? Então, eu quero trabalhar com esses ambientes e trazê-lo aqui para dentro, né? Colocando aqui para dentro do meu projeto. Mas veja só, para isso funcionar, eu tenho que estar aqui no meu vínculo, eu aqui em editar tipo, eu vou verificar se essa opção aqui está desmarcada, ó, está marcada, né? Porque se ela estiver desmarcada, você não vai conseguir acrescentar, né? Deixa eu colocar aqui e mostrar, né? Se ela estiver desmarcada, você não vai conseguir colocar o espaço aqui dentro, ó. O espaço não reconhece as paredes do meu vínculo como um parâmetro para delimitar os ambientes, tá? Então ele vai dar essas informações aqui que não dá para ser colocado, né? Vou até colocar um aqui. E olha lá, ele já vai estar aqui colocado. Ó, o espaço não está em uma região apropriada fechada. Então, quando eu vou selecionar aqui o vínculo, entro aqui em editar tipo e marco essa opção, ele já vai reconhecer aqui para mim que meu vínculo agora ele é fechado, né? Ele reconhece as paredes aqui e ele vai colocar então a informação do meu espaço aqui dentro, ok? Então, isso daqui tem que ficar claro. Agora eu vou desmarcar essa opção aqui para não selecionar mais o vínculo, para eu não ficar arrastando, tá? Os elementos do meu vínculo fica travado, ó. Eu não consigo mais selecionar o vínculo. Agora sim, eu vou colocar os espaços dentro dos ambientes aqui. Vou colocar um aqui. Isso daqui é só para a gente fazer o primeiro passo, tá? De dimensionamento aqui do sistema de elétrica. Através dos espaços, nós vamos conseguir acrescentar o cálculo, tá? Da quantidade de tomadas, né? De tugs e luminárias que a gente vai precisar colocar nos espaços, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando que eu tenho aqui as informações do meu projeto, né? Aqui são dois espaços, né? Deixa eu cancelar aqui e colocar o espaço. Eu cliquei no botão errado, né? Coloquei espaço em todos os meus ambientes. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Eu vou colocar mais um aqui, um espaço aqui que ficou faltando do DML. Bom, então tenho aqui já os espaços colocados, né? Vou voltar lá no pavimento superior, que eu também vou fazer aqui também. Então, entro aqui em espaços e vou colocar... bom, acho que aqui está apresentando o projeto da parte de baixo dentro dele. Deixa eu colocar aqui. Aqui também, né? Banheiros, lavabos que eu tenho aqui na varanda. Volume que sobrepõe posição justa. Ah, tá. Deixa eu só verificar aqui. No meu nível, né? Eu tenho um nível aqui que ele está considerando aqui menos para baixo, né? Então eu não quero aplicar ali. Vou só aplicar nesse nível aqui de cima, sem ver o pavimento de baixo. Bom, então a partir do momento que eu tenho aqui colocado os meus espaços, né? Dentro dessas opções que eu tenho aqui, aqui ele não está cortando, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, porque é o pavimento superior, tá? Eu tenho um playground aqui que eu tenho diferenças de níveis aqui, mas isso é relacionado ao projeto de arquitetura. Vou cortar então minha planta aqui, né? Para ver só essa parte do superior. Projeto um pouco maior. E facilitar então a inserção aqui dos nossos projetos. Dos nossos modelos aqui de espaços, né? Bom, basicamente é isso que a gente tem que fazer para estar, então, acrescentando agora. Também esqueci, né? Tem um playground aqui que eu preciso colocar um PR aqui. Deixa o 0, 0 aqui, aplica, ok. E vou fechar aqui também nessa região para identificar somente
playground que eu tenho aqui. Então, basicamente, depois que a gente faz isso, nós vamos entrar agora na questão da programação. Por que que eu quero usar a programação aqui, né? Só para tirar dúvida também, que é em relação à inserção aqui dos espaços, né? Aqui, deixa eu ver se você está pegando aqui o nome do ambiente, porque a gente vai precisar, tá? A partir do momento que a gente coloca aqui o espaço, ele vai estar nos dando a informação do nome do ambiente que tem aqui, ó. Aqui na lateral da programação, nós vamos ter o nome, né, que foi programado para aparecer dentro do ambiente. Ou seja, o espaço ele nada mais é do que as informações ali dos ambientes, tá? Então, eu tenho aqui o TER, tem então essas informações. Quando eu for dimensionar aqui, através do cálculo de potência, né, de parte de iluminação, eu vou ter aqui a informação aqui do nome dos ambientes. Então, para eu fazer o dimensionamento aqui, primeiramente eu teria que colocar aqui o nome por um dos espaços. Como a gente já vê, isso daqui é uma forma que a gente consegue programar, né? Então, para isso que a gente consegue, então, fazer as informações se encaixar aqui dentro. É por isso que a gente está, né? Eu estou mostrando para vocês a questão do uso do Dynamo, porque a gente pode criar rotinas para estar aprimorando essa parte de não ficar um trabalho repetitivo e ficar ali sempre colocando, né, vários parâmetros ao mesmo tempo. Colocando os ambientes, separando, né? Esse daqui é o lavabo 1, lavabo 2, esse aqui é a câmara fria. E, enfim, então isso é um processo robótico. Então a gente vai estar trabalhando de uma forma para a gente estar aplicando lá. Toda vez que a gente quer aplicar a informação em um parâmetro, nós vamos ter que analisar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um espaço, certo? Esse espaço que eu tenho aqui, eu tenho algumas propriedades dele que já vem, então, com parâmetros, que são as variáveis para a gente estar adotando dentro do banco de dados, certo? Olha só, nos dados de identidade, né, eu vou ter aqui a especificação do nome que está descrito aqui. Então, se eu mexer nesse parâmetro, eu vou mudar, então, o nome dele, né? Então, a variável, igual eu tinha explicado lá, vai receber, né, a variável nome. A variável nome vai receber, então, um texto chamado... Vai receber, então, um nome chamado bar, que é o que eu quero colocar aqui. Então, isso aqui é a área do bar. E assim eu faço, então, a modificação aqui. Ele atribui nessa variável do texto que está aqui, que é o nosso parâmetro. Então, um parâmetro nada mais é que uma variável que vai receber a informação do texto, né? Não é como se eu tivesse adicionado aqui uma anotação de texto. Porque, lembra, o texto aqui ele é fixo. Então, a gente não vai conseguir fazer alteração no texto, somente em variáveis, tá? E para a gente fazer essa alteração aqui de variáveis, a gente quer aplicar essa mesma metodologia que nós usamos, mas dentro dos ambientes. Então, se eu tenho um ambiente aqui, um espaço, eu quero atribuir as informações desse espaço dentro da variável nome que eu tenho adotada aqui, né? Então, tem o nome do ambiente. Eu quero colocar o nome do ambiente dentro do nome do espaço. Assim, eu já vou ter o renome feito dentro do parâmetro. Quando eu quero trabalhar dentro do Dynamo, toda vez que eu quero fazer uma modificação de texto dentro de um parâmetro, o parâmetro que eu vou estar utilizando é um parâmetro chamado setParameter. Deixa eu ver aqui. Aqui, setParameterByName. Esse aqui é um parâmetro, então, que faz, né? O que esse parâmetro faz? Ó, ele é um nó do nó original e define um dos parâmetros do elemento, né? A descrição dele é essa, né?
ele vai fazer aqui para nós a descrição de um dos parâmetros. Ou seja, eu vou aplicar algum elemento aqui que vai cuspir, né, a informação através dos valores dentro do parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu quero aqui adicionar? Eu vou adicionar aqui, posso dar 2 cliques aqui para a gente ver string, ó. Então ele já coloca aqui para a gente, dando 2 cliques nos nós, né? E aqui, o que eu vou escrever aqui? Qual que é o parâmetro que eu quero aplicar? Eu quero aplicar no parâmetro do nome, né? Porque o nome dele aqui, ó, tá como espaço. Então, o parâmetro que eu quero mudar é aquele parâmetro ali. Então, vou escrever aqui da mesma forma, tá? Observando ali maiúscula e minúsculo e os acentos, né? Espaço. Então, desta forma aqui, já vou estar atribuindo um parâmetro. Eu poderia escrever esse parâmetro aqui de string, né? Como dentro de aspas, né? A gente pode escrever espaço. Isso aqui é igual na linguagem C Sharp, né? Que eu já mostrei ali. Espaço. A gente tem aqui, então, a atribuição do parâmetro feito desta forma, que é o que eu descrevi aqui, por exemplo. Ó, a gente tem aqui um nome, né? Esse nome fixo vai estar, então, incrementando aqui dentro do parâmetro. Então, vou trabalhar com esse daqui. Deixa esse aqui mesmo. Os valores, nós vamos ter que verificar quais são os valores. Eu vou ter que pegar primeiro, dentro dos elementos que eu tenho aqui, qual que é o elemento que eu tenho? Eu tenho um elemento chamado espaço, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Deixa eu ver quais são as informações que ele vai nos dar aqui, né? Em by element, eu quero todos os elementos ao element. Deixa eu só ver aqui onde tá. Ele vai nos fornecer esse parâmetro aqui. Get by name. Ele aqui não forneceu o elemento, ou eu não estou achando aqui. Então já vou descrever por aqui mesmo. Então vou pesquisar ao element. É uma das partes que a gente precisa entender também, né? E a gente precisa entender o programa ainda. A gente não está na fase ainda de uma programação totalmente sem entendimento de como ele funciona, né? Então a gente precisa entender também, basicamente, como funciona. Até por isso a gente não foi substituído ainda, né? Olha só, então com esse elementos aqui de categoria, eu vou selecionar todos os elementos de uma categoria, certo? E quais são os elementos dessa categoria? Eu quero colocar aqui by category. Categorias by name. Por que eu estou usando esse parâmetro? Porque eu quero colocar uma string, né, um texto, um parâmetro de texto aqui, que vai nos referir aos espaços. Eu poderia estar usando aqui outro nó chamado category, que seria esse daqui. Esse parâmetro aqui eu posso buscar em uma lista, tá? Só que quando muda de versões, costuma acrescentar novas categorias e a gente acaba perdendo o parâmetro, né, que a gente estava utilizando anteriormente. Então, eu estou trabalhando atualmente através do code block para fazer a inserção de um texto fixo, tá? Porque eu não quero mudar, isso daqui não é uma variável, né? Então, eu vou escrever aqui espaços, tem que ser com um S no final ali, desse jeito que é descrito aqui, ó. Eu tenho a descrição, né, do parâmetro da categoria aqui. Então, vou ligar os nós aqui, já ligo aqui em categoria e vejo que a minha rotina já está funcionando, tá? Aqui, ó, pegou. Então, estou trabalhando no automático, né? O certo seria a gente estar trabalhando aqui em manual, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Está trabalhando com isso daqui mesmo. Dessa forma mesmo. Então, os valores têm que ser aplicados aqui. Olha só, eu vou até fazer um teste aqui, ó. Vou colocar aqui um code block com o meu nome, né? Escrito aqui entre parênteses, chamado Samuel. Emboleira, peraí. Samuel. Tem que colocar os 2 pontos, tá? Toda vez que a gente está trabalhando aqui com a programação e encerra o comando, a gente coloca 2 pontos aqui na frente, tá? Então, 2 pontos.
E, e assim, então, a gente fez uma rotina aqui. Eu vou aplicar o valor. Olha só, tá vendo todos os nomes aqui dos espaços? E vai ser renomeado, ó. Eu vou ligar aqui, né? Só de eu fazer aqui, como está no automático, eu vou ligar esse parâmetro aqui. Vai rodar a rotina. Tem uma falha, né? Deixa eu ver que falha foi essa. Deu valores nulos. Os parâmetros tá ok. Deu valores nulos. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, né? Deixa eu ver. Aqui ele pega os espaços, ok. Todos os espaços estão aqui. Os elementos vão ser aplicados aqui. O parâmetro... Ah, eu escrevi parâmetro errado, né? Aqui não é parâmetro de espaço, ó. Eu quero mudar o nome. Escrever aqui nome. Ah, transtorno. Então, nome aqui, ele vai aplicar, então, olha lá, o Samuel em todos os parâmetros de espaço, tá? Então, foi aplicado aqui meu nome em todos. Agora sim, eu tenho variáveis aqui sendo aplicados. Lá no superior também, né? Vamos dizer que isso aqui foi. Olha lá, ó. Aqui também foi, ó. Então, no superior também já tenho isso descrito. E como é uma variável, né? Você lembra que quando a gente aplica valores em algumas variáveis, lá na minha tabela, nós vamos ter todos os nomes aqui criados representando isso, tá? Mas não é o meu nome que eu quero aplicar dentro dessa informação, né? O que eu quero aplicar? Eu já tenho os elementos aqui e dentro desses elementos eu já tenho aonde eu quero buscar a informação dos parâmetros. E quais são as informações dos parâmetros dos nomes que a gente quer aplicar? Lá dentro do Revit, nós vamos ter aqui, ó, que quando eu seleciono um espaço, nós vamos ter aqui dentro dessas variáveis aqui o nome do ambiente. Eu quero buscar esse parâmetro. Então nós temos como buscar este parâmetro dentro do Dynamo. Porque nós temos as informações dos ambientes aqui, eu posso aproveitar essa informação dos ambientes e buscar o parâmetro que está nela. Agora aqui, get value by name. Não deu, peraí. Value get by name. Preciso de parâmetro. Então, get parameter. Aqui, ó, get parameter value by name. Então, preciso dessa informação aqui, onde eu vou buscar os elementos aqui. Dentro dos elementos, eu vou buscar aqui um parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu quero buscar? O parâmetro que eu quero buscar é o parâmetro de nome do ambiente. Então, eu escrevo aqui, ó, um code block, entre parênteses aqui, ó, vou escrever nome do ambiente. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Aqui, ó, nome do ambiente, tudo minúsculo, ok. Fecha com 2 pontos, já apareceu aqui para mim. Eu vou ligar então a esse nó. Olha só, ele vai cuspir, né? Esse nó aqui vai cuspir um resultado que é uma string, né? Um formato aqui, então uma variável. Então eu vou tentar transformar isso aqui numa string. Deixa eu só buscar aqui então. String from object. Então a gente vai estar transformando esses objetos aqui em um texto. E ele vai cuspir aqui para a gente um texto. Olha só, esse nó aqui ele vai buscar dentro lá do nosso parâmetro todos os nomes dos ambientes que está descrito nos ambientes, né? Olha que massa. E esse nó aqui vai transformar essa variável em um texto. Vai cuspir aqui para nós a informação do texto e olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho todos os nomes dos ambientes descritos aqui dentro do espaço como um nome e ao ligar aqui já vou ter as informações aplicadas dentro aqui, né? Aqui, TML, vou ter todos os distribuidora, os elementos já estão funcionando. Basta então agora a gente está trabalhando lá com o cálculo dos ambientes, por exemplo, aqui calculou que tem que ter mínimo 160, né? Então aqui a gente começa a colocar as informações, a quantidade de distância, por exemplo, que eu quero ali uma distância, se eu não me engano, normativa é de
6 ou 5. Então, vou colocar aqui 6, ó, ele vai calcular aqui para mim. Opa! Ele vai calcular aqui para mim a quantidade de tomadas, né, que eu vou precisar ter mínimas, né? Isso aqui é cálculo mínimo. Normalmente a gente coloca mais do que o que está sendo recomendado aqui, né? Para potência, porque a gente sabe que isso aqui realmente é o mínimo, né, de estar utilizando, levando em consideração a área e o perímetro aqui. A gente vai ter então essas informações agora de uma forma que a gente possa estar aplicando dentro aqui dos nossos parâmetros. Bom, isso daqui também poderia ter sido parametrizado, né? A gente já viu que isso daqui é um parâmetro, ó, o parâmetro que está descrito aqui, a gente pode observar ele aqui, tá? Cálculo, potência iluminotécnica, aqui ó, potência. Então esse aqui é um parâmetro lá aplicado em espaços, tá vendo? Então, a partir disso daqui a gente poderia então copiar através da rotina, identificando aqui o cálculo da potência de iluminação, a gente pode aplicar e preencher isso aqui de uma vez. Mas como eu quero variar, nem sempre eu vou estar adotando o que está aqui, lá dentro do meu projeto, né? Isso daqui então é para eu verificar, então, ó, 160, eu coloquei duas luzes de 80 aqui, coloquei aqui precisa de... Bom, esse daqui eu não coloquei as variações, né? Ah, tá, porque eu não preenchi o campo que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho o campo de... Esse daqui, preciso de duas de 100. Vou colocar aqui 100 PA. Aqui dentro do térreo vai me dar a informação. Então, eu preciso de duas lâmpadas de 50. Mas a questão das tomadas aqui, eu vou fazer a variação que for necessária para aplicar. Bom, espero que tenha entendido aí como funciona, né, essa questão de se trabalhar com variáveis, né, de trabalhar com textos. A gente não consegue, então, fazer com que a gente pegue uma informação de um texto que está aplicado aqui, porque isso daqui é um texto, não é uma variável, não é um parâmetro. Se ele fosse um parâmetro, aí é o que eu mostrei no vídeo anterior, tá? A esse vídeo aqui, que é o vídeo aqui do canal, que eu mostrei, né? Deixa eu voltar aqui. Como criar aqui, né, as tabelas, né? Então, nesse vídeo aqui que eu mostrei como que cria as tabelas, eu mostro como que eu faço tabelas de anotações específicas para determinados projetos. E assim a gente consegue estar trabalhando com vários tipos de tabela, não só tabelas fixas, né? Então, se você tiver alguma tabela de legenda, eu recomendo que você faça essas tabelas aqui. Utilize esse vídeo aqui, que você vai ver como que a gente consegue pegar as informações de outras famílias e aplicar. Então, a gente cria uma família apenas para anotar, e a partir do momento que a gente criou aquela família para anotação, a gente consegue buscar essas informações dentro da família. E acrescentar dentro desses parâmetros, né, que é um parâmetro de anotação, aí sim a gente busca dentro aqui do Revit, a gente consegue então buscar aqui famílias de anotação através da categoria, né? Então é desta forma que a gente precisa pensar para estar trabalhando aqui com as rotinas dentro do Revit, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo comentário, tá? Ah, eu esqueci, né? Deixa eu até dar uma curtida aqui no comentário. Perfeito. Feito ainda, né? Curti aqui. Muito obrigado aí pelo comentário, tá? Deixem aí também outros comentários se esse vídeo de alguma forma te ajudou. E eu respondo em outro vídeo aqui no canal para que a gente possa trocar essas informações aí. E se te ajudar de alguma forma, clique aí no curtir do vídeo, repasse para os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. Deixe os comentários. Na descrição eu deixo o link do meu site para você estar adquirindo todas as informações lá, tá? Dos templates que eu faço produção e também dos templates que eu utilizo como forma de trabalho, tá certo? Deixo todos eles lá dentro do site e nos vemos então num próximo vídeo. Até mais!